nós estamos aí com esse nosso povão. E nós hoje vamos estar falando sobre Maria e José. Gente, vocês não vão acreditar no que vocês vão ouvir e comprovar pelos apócrifos, o que a própria Bíblia do Almeida também comprova. O mais interessante é isso. E todos vocês hão de convir, quando nós acabarmos de lermos aqui, nós vamos ver como que a verdade está diante dos nossos olhos, só que nós não enxergávamos, não é verdade? A gente não enxergava isso. E já vou começar já vindo aqui com essa paulada mesmo forte, né? Uma paulada forte mesmo, só para você ver e entender como que essa live hoje ela vai mexer com você. Ela vai mexer com você. Essa live hoje ela vai ser uma live muito importante para nós entendermos, né, como que as coisas elas acabaram sendo tiradas de nós, né? Como nós ficamos sem as verdades, principalmente a Igreja Católica. Olha, gente, a Igreja Católica não é boba, não, hein? A Igreja Católica sabe de toda a verdade, só que ela mostra essa verdade de uma forma muito religiosa, e ela vai fazer com que as pessoas venham a não perceber as informações. Olha que interessante, nós aprendemos dentro do conceito religioso, não foi com a Bíblia que nós aprendemos isso, tá, pessoal? De primeira mão, vamos deixar bem claro. Muitas informações que nós recebemos foi de dentro do sistema religioso. Eles simplesmente pegaram a escritura e eles fizeram o quê? Eles simplesmente pegaram a Bíblia, colocaram dentro do sistema religioso. Vou voltar a dizer para você de novo que a Bíblia, ela não é um livro religioso. Acredite você ou não, a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é um livro histórico. Ele está no mesmo nível que um livro de história que nós conhecemos hoje dentro das nossas bibliotecas, das nossas enciclopédias espalhadas no mundo todo. A Bíblia, ela é um livro histórico. Ela não tem nada de religioso. Ela não tem nada de religioso. Então, essa live aqui, ela vai te trazer um esclarecimento muito profundo. Muito profundo. Primeiro porque vamos começar a falar das mentiras. Qual foi a mentira que o sistema evangélico ele criou para nós, junto com a sua mãe, Igreja Católica, que conta meia verdade, meia mentira? Vamos lá. Primeiro, a Maria não é mais virgem. É isso que o sistema evangélico pregava, né? Que a Maria não era mais virgem, tanto que ela teve mais filhos, e esses filhos foram feitos apóstolos do Salvador Yahushua. Não é verdade? Que nós aprendemos a chamar muito errado de Jesus. Então, já começa por aí. Então, ela diz que Maria casou com José. E Maria e José tiveram filhos. Não é verdade? E isso permeou por toda a igreja evangélica, que contou essa mentira para as pessoas. Eu te pergunto, como é que você vai estar dentro de um templo que você acha que é o Criador que mora lá, se a mentira habita ali dentro e o Criador não é da mentira? Então é hora de começar a fazer uma retrospectiva, que o lugar que mais esconde a verdade da Bíblia é nas igrejas religiosas evangélicas, católicas, acumulada com muitas outras religiões. Então vem cá, Maria casou? Não, gente. Maria nunca casou. A Mariem, segundo o Yiddish, que é uma imitação da Bíblia, do hebraico,
mas a Maria, a mãe do Salvador, vamos chamar de Maria aqui na língua portuguesa, porque é o que colocaram na Bíblia portuguesa. Sabemos que não é Maria, claro e obviamente que não, mas foi o nome que venderam através da tradução da Bíblia do Almeida. Ok? Então vamos lá então. Maria era casada? Pode pegar o teu caderno aí, pode colocar o que eu vou afirmar aqui para você. Eu vou esperar você se levantar aí, que você vai, que quando acabar essa live você vai dizer assim, ó, poxa, por que eu não peguei um caderno para anotar? Então corre rapidinho lá, pega uma caneta aí perto, pega um papel, que você vai se apavorar, não com o que eu vou falar para você, mas com o que eu vou te apresentar. O que vai sair da minha boca não é o que está saindo, não é o que está saindo do que eu acho ou penso, mas de documentários que vão estar aqui, ó, nessa Bíblia apócrifa, a Bíblia que foi escondida pelos maçons religiosos do cristianismo, judaísmo, islamismo, eles esconderam isso aqui de você. E acreditando ou não, aí você também tem duas alternativas, acreditar também nessa ou não acreditar, porque ela também foi mexida para uma tradução da língua portuguesa, mas eles não conseguiram mexer na história porque, com certeza, Iarro existe e o espírito dele está aí para isso. Eu creio muito nessa informação. O que este apócrifo vai trazer aqui é surpreendente. Primeiro, Maria nunca casou. José nunca foi marido de Maria. Pasmem os senhores. E é claro e obviamente que você deve estar se perguntando, se Maria nunca casou, e se José não era marido de Maria, então de onde saiu os filhos? Os filhos. De onde saíram, aliás, os irmãos de Jesus? Para você que é evangélico que está aí. Para você que é evangélico que está aí, que chama o nosso Salvador de Jesus, para não te confundir. Se presta atenção que eu vou fazer de novo essa pergunta. Hoje a live vai ser nesse modelo. Se Maria nunca casou, e se José não era marido de Maria, de onde saiu os irmãos que Yahushua, aquele que nós aprendemos a chamar de Jesus, ele separou para ser também os seus discípulos? De onde saiu esses irmãos do Salvador Yahushua? A verdade, ela vai te surpreender. Antes de ler ali, eu vou narrar para você o que está no apócrifo, com as minhas próprias palavras. E depois nós vamos ler os apócrifos, que nós já vamos falar para você aqui. Então deixa eu narrar para você na minha forma, porque eu gosto da didática. Eu gosto de dar didática à história. E olha que interessante. O Joaquim e a Ana eram pais de Maria. Você sabia que Joaquim e Ana eram pais de Maria? Então vamos começar a história do seguinte. Quem eram os pais de Maria? Joaquim e Ana. Joaquim e Ana, eles fazem um voto de entregar a sua filhinha pequenininha na mão dos sacerdotes, porque eles tinham recebido uma informação de que aquela filha, Maria, ela ia gerar o Salvador da humanidade. Ela ia gerar o Salvador da promessa. Que promessa é essa, gente? A promessa que foi feita a Adão e Eva, após eles terem sido expulsos do paraíso. E aí o que acontece? O Joaquim e a Ana, eu vou ler para vocês, vocês vão ver eu lendo, eles fazem um voto com os sacerdotes
e entrega Maria na mão dos sacerdotes para que eles cuidem de Maria até a sua época de moça. Chegando à época de moça, os sacerdotes acharam por bem não ter Maria mais sob os seus cuidados. E eles, então, resolvem achar um tutor, já que Joaquim e Maria não podiam mais ficar com Maria por causa do voto, então Joaquim e Ana não podiam mais pegar Maria para eles para cuidar por causa do voto que eles haviam feito. Mas Maria precisava de uma pessoa que tivesse e que substituísse os seus pais. Uma pessoa que tivesse responsabilidade e que ele fosse a pessoa correta para cuidar de Maria até que Maria tivesse o filho. Olha que interessante. E o que eles fizeram? Eles pegaram um cedro, um ramo, e deram na mão dos homens mais cuidadosos, dos homens mais confiantes que se existia naquela época. E dentre esses homens estava um homem muito caridoso chamado José. José era um homem que também pegou este elemento na mão. E eles disseram: aquele cujo o ramo, o cedro, houver um sinal dos céus, esse será o homem escolhido para ser o tutor, ou seja, o pai adotivo de Maria. E diz o texto que quando chegou no dia de recolher o elemento, eles escolheram, pegaram todos, e só um é que ocorreu o milagre. Na vara, no cedro de José, saiu uma grande pomba. Saiu uma pomba da ponta dela. E eles disseram então: José, você foi um homem escolhido para ser o tutor de Maria. Veja, José não foi o marido de Maria, como desde criancinha, nos presépios de Natal, nós aprendemos, segundo a igreja evangélica e segundo a igreja católica, e até hoje eu não sei o porquê, causa, motivo ou razão, dos teólogos, já que são tão estudiosos, ocultarem isso da humanidade, e até hoje os evangélicos e nós também pensamos que José era o marido de Maria e que aqueles 5 irmãos eram os filhos de José com Maria. Nós pensamos isso todo o tempo. Aí você me pergunta: calma aí, irmão Edinho, então José era pai adotivo de Maria, quem eram aqueles 5 irmãos do Salvador? Aqueles 5 irmãos do Salvador, gente, pasmem, se segurem na cadeira, eram somente filhos de José. Eles eram filhos de José. O José era um homem viúvo. Quando ele foi escolhido, José já tinha aqueles filhos ali que você conhece. Não é verdade? O José já tinha todos aqueles filhos que não tem nada a ver com Maria, porque José não teve relação com Maria e a tratativa de José era como pai de Maria. José já era um homem idoso. Tanto é verdade que se você pegar a própria Bíblia do Almeida, você vai ver que quando Maria ela dá a luz ao Salvador, que quando José e Maria vão para o Egito, e depois que Maria volta de lá com José, e o Salvador faz uma certa idade, o José, ele desaparece do mapa. O José não aparece nem mais na Bíblia do Almeida, e paz, meus senhores, José não aparece nem na hora da morte de Yahushua, que nós aprendemos a chamar de Jesus, e desde a morte do Salvador até o Apocalipse, José nunca mais é falado. Porque José, a missão de José não era entrar na história de Yahushua
como aquele que fez parte da salvação, mas sim a Maria que haveria de gerar Yahushua. E Maria não casa, ela morre virgem, e nisso a Igreja Católica tem razão. Nisso a Igreja Católica ela não mente. Embora a Igreja Católica, apesar de não mentir, ela também não conta a verdade. Aí que está o grande problema. Mas em certa instância, a Igreja Católica ela não mente. É o yin yang. Tem a mentira e a verdade na Igreja Católica? Tem. Tem a mentira e a verdade no cristianismo? Tem. Tanto é verdade que quando José chega do trabalho, que ele vê Maria grávida, o José, ele se esbotefeia, ele se fere, o José ele se machuca todo, porque ele fica com medo do que os sacerdotes iam dizer, do que o Criador ia dizer, porque ele achou, olha o que estava na cabeça de José quando José vê Maria grávida. Ele pensa que o mesmo demônio que entrou no jardim do Éden e enganou a Eva, ele pensa que também esse demônio foi lá e enganou a própria filha adotiva, Maria. E ele chega a discutir com Maria em função disso. Até que Maria diz: olha, eu não deitei com homem nenhum. Esse filho que está na minha barriga foi gerado pelo meu Criador. Então vamos lá. Aqueles irmãos do Salvador Yahushua, eles não eram filhos de Maria com José, como eu sempre pensei. Eu não sei vocês, ó, e fiquei assim, ó, bobo. E você ficou também? Imagina, quantos anos você tem, gente? Ô, irmão Edinho, eu tenho aqui meus 40, 50, 60 anos, e até hoje, mesmo com Yahushua, eu pensava que José era casado com Maria. Eu também pensava. Mas não era. O José ele não fazia o papel de marido e nunca fez. Eu já vi até pastor pregar que José pensou que tinha tomado chifre. Olha que coisa. Eu já vi pastor da Igreja Universal, da Igreja da Graça, o próprio R. Soares, o próprio Edir Macedo. Eu já vi o Sila Malafaia pregando que José era marido de Maria. Eu já vi todos esses líderes que você conhece pregando essa verdade para as pessoas. E o número de evangélicos que acredita nisso, como eu um dia acreditei, como católico, como evangélico, como espírita, um dia. Eu nunca fui espírita, mas minha mãe sempre esteve lá dentro, eu sempre tive que seguir ela. E lá também eles acreditam que José é pai de Maria, é marido de Maria. Olha que coisa mais louca, gente. Vamos ver agora, eu só falei para você, vamos ler agora onde está isso? Aí você vai poder tirar as suas próprias conclusões, bota aí no teu caderno, olha onde está escrito tudo isso que eu falei para você. Tudo isso que eu falei para você, olha aonde, gente, está escrito. Livro de... Atenção, quem aí, atenção, meus amigos do chat, escreve para mim no chat, que eu vou falar bem devagarzinho. A Bíblia Apócrifa. Qual é o livro, Edson Silva História? Proto-Evangelho de Tiago. Proto-Evangelho de Tiago. Ou simplesmente o Evangelho de Tiago. Essa história está no livro evangélico de Tiago. Ok? Obrigado aí, Tiago. Obrigado. Olha lá, ó, Tiago escreveu ali, Tiago Rangel. Tá? O Sidney também já escreveu aí para vocês também. A Elisete Pai também escreveu. A Maria Nunes também. Olha, Elisete Tiago aí, tá repetindo aí, ó. Reinaldo França escreveu. Criador Yarro também escreveu. Tá? Olha aí, o pessoal está tudo colocando aí para quem quiser já pesquisar em PDF ou no físico. Cido Mateus escreveu também. Tá? Olha que legal. Tá vendo? A galera tá tudo colocando aí para vocês. Ó. O Ari Garcia também acabou de escrever ali. Apócrifo Evangelho de Tiago, gente. Olha só, tá, as pessoas estão colocando aí escrito, ó. Apócrifo Evangelho de Tiago. Olha que interessante. Ok?
Então tá aí, ó. E tudo que eu estou falando aqui, pessoal, não é meu. Eu estou vendo alguém perguntando aqui, o que você fala sobre José e Maria, opinião própria ou está na Escritura? Está na Escritura, gente, estou falando aí. Eu estou colocando aí, ó. Não é da minha cabeça, não. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Não é da minha cabeça, não, tá bom? Fica tranquilo, tá? Tá aí, ó, os irmãos estão tudo colocando aí, ó. Já está todo mundo colocando. Olha bem aí, olha a galera tudo colocando em geral, ó. Vamos lá, tá? É que as pessoas não conhecem o irmão Edinho ainda, então é notório, né, que as pessoas falem dessa maneira com o irmão Edinho. Eu não tenho coragem de falar assim com as pessoas, mas é da tua cabeça, não, gente. Se fosse da minha cabeça, eu nem abriria live. Eu não abro live quando é da minha cabeça. Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo que o presente é de Arruxo. E assim como eu estou lendo, outras pessoas podiam estar lendo também, não é verdade? Ó, vamos aqui, ó. Então, posso ler? Capítulo 8. Capítulo 7, ó. A brincadeira começa no capítulo 7. Então, vamos lá, ó. Evangelho de Tiago, capítulo 7. Evangelho de Tiago, capítulo 7. Vamos ver lá, ó. Olha o que está escrito, ó. Vou ler aqui para você, ó. Ó, estou lendo aqui para você. Estou lendo aqui, ó. E depois você pode confirmar. Eu não vou tirar uma vírgula do que está escrito aqui. Vamos lá, então? Como é que essa história está acontecendo? Entretanto, os meses iam se passando para a menina. E ao fazer ela 2 anos, e ao fazer ela quantos anos? 2 anos. Que história linda que você vai ouvir aqui. Disse Joaquim a Ana. Quem era Joaquim e Ana? Era os pais de Maria. Eles disseram: levemos-la ao templo do Senhor. Eu vou ler como está aqui. Não vou tirar uma vírgula. Se está Senhor, vamos ler Senhor. Não vou nem botar Yahweh. Para você ver que não vamos tirar nada. Levemos-la ao templo do Senhor para cumprir a promessa que fizemos, para que o Senhor não a reclame e nossa oferenda se torne inaceitável aos seus olhos. Ana respondeu: esperemos, todavia, até que complete 3 anos, para que a menina não tenha saudades de nós. E Joaquim respondeu: esperaremos. Ao chegar aos 3 anos, disse Joaquim: chama as donzelas hebreias que não têm mancha e que tomem 2 a 2 uma candeia acesa para que a acompanhem, para que a menina não olhe para trás e seu coração seja cativado por alguma coisa fora do templo de Deus. E assim fizeram enquanto iam, subindo ao templo do Senhor. E lá, esse templo aqui, meu irmão, é o templo de Salomão. Eles achavam que ali era o templo do Senhor. Esse é o problema. Tanto que lá tanto não era o templo do Senhor que você vai ver que Maria não fica lá muito tempo. E ela não tem nem, o parto dela nem é feito dentro do templo de Salomão, que se fosse do Criador mesmo, Maria ia ter o parto lá dentro. Mas ela não teve o parto dentro do templo de Salomão. E a Ruxa preferiu, o Criador preferiu que a Ruxa nascesse numa manjedoura, que era uma cama de animal, do que dentro de um templo de Salomão. Olha que coisa mais interessante, né? Então, assim, ó. E assim fizeram enquanto iam subindo ao templo do Senhor. E lá recebeu-a o sacerdote, o qual, depois de tê-la beijado, olha, o sacerdote recebe Maria, tá vendo? O Joaquim e Ana dá Maria para o sacerdote do templo de Salomão, tá? O qual, depois de tê-la beijado, abençoou e exclamou. Ele falou: o Senhor engrandeceu o teu nome diante de todas as gerações, pois que no final dos tempos manifestará em ti sua redenção aos filhos de Israel. Então, fê-la sentar-se no terceiro degrau do altar. O Senhor derramou graça sobre a menina, que dançou, cativando toda a casa de Israel. Vamos ao capítulo 8, é bem pequeno, olha aqui, ó. Vamos ao capítulo 8. Então, aqui, o livro está confirmando a abertura desse vídeo. Eu estou mostrando mais uma vez para vocês que não foi da minha cabeça que eu tirei
que Maria tinha dois pais, tinha pais chamados Joaquim e Ana, e que eles a entregaram na mão dos sacerdotes no templo. Então, acabou o capítulo 7 de confirmar aqui no livro do Evangelho de Tiago. Vamos agora para o capítulo 8. Saíram então seus pais, cheios de admiração, louvando ao Senhor Deus, porque a menina não havia olhado para trás. E Maria permaneceu no templo como uma pombinha, recebendo alimento pelas mãos de um anjo. Mas ao completar 12 anos, atenção aí, galera, mas ao completar 12 anos, quer dizer, a Maria foi entregue ao sacerdote com 3 anos, mas ao completar 12 anos, os sacerdotes reuniram-se para deliberar, dizendo: eis que Maria cumpriu 12 anos no templo do Senhor. Que faremos para que ela não chegue a manchar ao santuário? E disseram ao sumo sacerdote: tu que tens o altar a teu cargo, entre e ora por ela, e o que o Senhor te disser, isso será o que haveremos de fazer. E o sumo sacerdote, cingindo-se com o manto das 12 sinetas, entrou no Santo dos Santos e orou por ela. Mas eis que um anjo do Senhor apareceu, dizendo-lhe: Zacarias, Zacarias, sai e reúne a todos os viúvos do povoado, que cada um venha com bastão, e o daquele em que o Senhor fizer um sinal singular, deste será ela esposa. Saíram os arautos por toda a região da Judéia, e ao soar a trombeta do Senhor, todos acudiram. Viu? Então vamos no capítulo 9, vamos lá. José, uau, agora vai arrebentar, olha aqui, gente, ó. José, deixando de lado sua acha, uniu-se a eles, e uma vez que se juntaram todos, tomaram cada qual seu bastão e puseram-se a caminho à procura do sumo sacerdote. Então, quer dizer, estavam procurando homens fidedignos que pudessem cuidar de Maria, e foi dado a esses homens bastões. E aquele bastão que fizesse o sinal mandado pelo Criador, esse seria o bastão esse seria o homem que seria o tutor, o pai de Maria. Então vamos lá, então. E puseram-se a caminho à procura do sacerdote. E este tomou todos os bastões, aí o sacerdote pegou todos os bastões, entrou no templo que pôs a orar. Terminadas suas preces, tomou de novo os bastões e os entregou, mas em nenhum deles apareceu sinal algum. Porém, ao pegar José, o último, eis que uma pomba saiu dele e se pôs a voar sobre a sua cabeça. Então o sacerdote disse: a ti coube a sorte de receber sob tua custódia a Virgem do Senhor. José replicou: agora olha de onde vêm os filhos, olha de onde vêm os irmãos de Arúxua, gente. Olha aqui, ó. José replicou: tenho filhos e sou velho. Maria tinha 12 anos. José não. José já tinha filhos e José já era velho. Olha o verso 2 do capítulo 8 do Evangelho de Tiago. José disse: tenho filhos e sou velho, enquanto que ela é uma menina. Não gostaria de ser objeto de zombarias por parte dos filhos de Israel. Então tornou sacerdote: teme ao Senhor teu Deus e tem presente o que fez ele como abriu-se a terra e foram sepultados por sua rebelião, rapaz.
E teme agora tu também, José, para que não aconteça o mesmo à tua casa. Quer dizer, José não queria cuidar de Maria. Mas o sacerdote disse: se você não cuidar de Maria, isso é uma rebelião. E aí José, cheio de temor, recebeu-a sob sua proteção. Recebeu-a sob sua proteção, não como sua esposa. Não como sua esposa. Como diz a igreja evangélica, católica, judaica, islâmica, nunca, 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 nunca o José recebeu a Maria como esposa, mas ele a recebeu sob a sua proteção. Depois disse-lhe: tomei-te do templo, deixo-te agora em minha casa e vou continuar minhas construções, porque José era carpinteiro. Aí está a meia verdade, a minha mentira. Olha que interessante. Porque José, ele era carpinteiro. Logo voltarei, o Senhor te guardará. Olha o capítulo 10, viu? Então o que nós temos aqui, até aqui, por enquanto? Temos no capítulo 7, olha bem, no Evangelho de Tiago, temos no capítulo 7, que Joaquim e Ana são os pais de Maria. E eles entregam para os sacerdotes. Temos no capítulo 8 que a Maria, ela então é dada na mão dos sacerdotes. Temos no capítulo 9 aqui algo muito interessante, que José, ele se apresenta para ser um dos tutores de Maria. E ele é escolhido para poder ser o pai de Maria, para que Maria fique no cuidado dele. Ele já era um velho e já tinha filhos esses que foram exatamente aqueles irmãos do Salvador, né, por parte de José, que também nem tinha sido seu pai, porque José não foi escolhido para ser marido de Maria. E olha que interessante, aqui no verso 10, capítulo 10, verso 1. Os sacerdotes então reuniram-se e concordaram em fazer um véu para o templo do Senhor. E o sacerdote disse: chama alguma donzelas sem mancha da tribo de Davi. Os ministros se foram e depois de terem procurado, encontraram 7 virgens. Então os sacerdotes lembrou-se de Maria, aquela jovenzinha que, sendo de estipe davídica, se consertava imaculada aos olhos de Deus, e os emissários a foram buscar. Veja, foi Maria que veio da descendência de Davi. Maria, não Yahusha, Yahusha veio do alto. Eu vejo os judeus da ONU dizendo aí, os judaizados, que o Salvador era judeu. Não era judeu. Não era judeu. Maria, sim, ela era da descendência de Davi, da tribo de Arudá. Mas o que estava na barriga dela não veio de nenhum homem teve relação com Maria. Nenhuma prole humana entrou em Maria. Nenhum homem deitou na cama com Maria. Isso foi bem claro para que Yahusha, ele não nascesse do pecado. Ele não nascesse do pecado, mas ele nascesse puro para levar o pecado. E em função disso, o Salvador, ele não tem pátria nesta vida temporal. Ele não é nem judeu, não é levítico, não é carioca, não é brasileiro. O Salvador simplesmente ele vem do alto. E aqui está dizendo o seguinte, verso 2. Depois de as terem introduzido no templo, disse o sacerdote: vejamos qual há de bordar o ouro, o amianto, o linho, a seda, o zircão, o escarlate e a verdadeira púrpura. E o escarlate e a verdadeira púrpura couberam a Maria, que tomando-as se foi para casa naquela época. Zacarias ficou mudo, sendo substituído por Samuel,
até quando pôde falar novamente, Maria tomou em suas mãos o escarlate e se pôs a tecê-lo. Veja, a mesma passagem que está lá na Bíblia do Almeida, está também aqui. Vamos pegar o verso 11. Certo dia, pegou Maria um cântaro e foi enchê-lo de água. Mas eis que ouviu uma voz que lhe dizia: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito és entre as mulheres. E ela olhou à sua volta, à direita, à esquerda, para ver de onde vinha aquela voz. E tremendo, voltou para casa, deixou a ânfora, pegou a púrpura, sentou-se no divã e se pôs a tecê-la. Mas logo um anjo do Senhor apresentou-se diante dela, dizendo: Não temas, Maria, pois alcançaste graça ante o Senhor Onipotente e vais conceber por sua palavra. Mas ela, ao ouvi-lo, ficou perplexa e disse consigo mesma: Deverei eu conceber por virtude de Deus vivo e haverei de dar à luz como as demais mulheres? Ao que lhe respondeu o anjo: Não serás assim, Maria, pois que a virtude do Senhor te cobrirá com a sua sombra. Depois o fruto santo que deverá nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Chamar-lhe-ás Jesus, que nós sabemos que é Yahushua, porque Jesus foi o nome colocado pelos próprios maçons da era da cristandade, dos cavaleiros do templo. E ele diz: Pois ele salvará seu povo de suas iniquidades. Então disse Maria: Eis aqui a escrava do Senhor em sua presença, que isto aconteça a mim, conforme a sua palavra. Capítulo 12. E concluindo o seu trabalho com a púrpura e o escarlate, levou-o ao sacerdote. Este, olha que interessante, este a abençoou, dizendo: Maria, o Senhor enalteceu teu nome e serás bendita entre todas as gerações da terra. Cheia de alegria, Maria foi à casa de sua parente Isabel. Aí você vai encontrar isso no livro de João, da Bíblia do Almeida. Chamou-a da porta e, ao ouvi-la, Isabel largou o escarlate, correu para a porta, abriu-a e, ao ver Maria, louvou-a, dizendo: Que fiz eu para que a mãe do meu Senhor venha à minha casa? Pois saiba que o fruto que carrego em meu ventre se pôs a pular dentro de mim, como que para bendizer-te. Mas Maria se havia esquecido dos mistérios que o anjo Gabriel comunicara, e elevou os olhos aos céus e disse: Quem sou eu, Senhor, para que todas as gerações me bendigam? E passou 3 meses em casa de Israel, e dia a dia, ela passou 3 meses na casa de Isabel, e dia a dia seu ventre aumentava, e cheio de temor, pôs-se a caminho de casa e escondia-se dos filhos de Israel. Imagina a Maria com barrigão, não queria que os filhos de Israel vissem ela de barriga, mas o que eles iam pensar? Iam matar José. Quando sucederam essas coisas, ela contava 16 anos, ou seja, a Maria, ela é dada ao sacerdote com 3 anos, aos 12 anos é dado na mão de José, que vira seu pai adotivo, e aos 16 anos ela fica grávida. Imagina agora a situação. Capítulo 13, a coisa vai ficar meio densa. Ao chegar Maria ao 6º mês de gravidez, só no 6º mês de gravidez com a barriga grande, chuta quem volta para casa. Vamos lá, pessoal, suspense que rufem os tambores. Maria estava com 6 meses, barrigão já. Chuta quem é que volta para casa e toma um susto ao ver Maria grávida. E
se machuca todo, se violenta. Olha aqui, ó. Ao chegar Maria ao 6º mês de gravidez, voltou José. Muito bem, Lisete. Voltou José de suas construções. Voltou José de suas construções. Boa, Terezinha, Tereza. E ao entrar, olha aí os irmãos colocando, todo mundo ligado na live, o Criador, Luzia Santos, legal ter você, Adriana, todo mundo ligado aí, ó, Simone Nobre. Olha aí, ó. Quem volta para casa todo feliz? José. Aí José chega em casa, felizão, né? Entra na casa e diz o texto. Então, olha bem, e ao entrar em casa, quando José entrou em casa, diz o texto, quando José entrou em casa, deu-se conta de que ela estava grávida. Imagina, José ele foi trabalhar e quando ele volta, a Maria estava grávida. E o José trabalhava longe. O José, ele trabalhava longe. A Maria, quem estava tomando conta dela, que José deixou os cuidados de algumas meninas virgens para cuidar de Maria. E José vai trabalhar. Quando José volta, depois de meses, acredite, Senhor, se quiser. Para a surpresa de José, a Maria estava o quê? Estava grávida. E olha que então feriu seu próprio rosto. Moisés se esbofeteou todinho. Imagina, Moisés se apavorou tanto, ele ficou tão desesperado que ele se esbofeteou. Se tivesse um revólver, acho que José teria suicidado. Esse é por minha conta. Porque José ficou tão desnorteado de ver aquela pessoa que jamais poderia ser violentada por alguém. Olha o que José bota na cabeça, olha bem. Jogou-se no chão, ó. José jogou-se no chão. Imagina o desespero de José. É como aquela mãe que vê o filho no chão baleado, ela se bate, ela se joga no chão, ela fica no desespero. Agora imagine José desesperado, ele se bate, ele se joga no chão, coisa terrível, sobre uma manta e chorou amargamente, dizendo: como é que me vou apresentar agora diante de meu Senhor? Primeira coisa que José se preocupa é com o Criador. E que oração direi eu agora por esta donzela? Pois que a recebi virgem do tempo do Senhor e não a soube guardar. José se martiriza. Será que a história de Adão, aí José vai lembrar de Adão e Eva, será que a história de Adão se repetiu comigo? Assim como nós... Por que o José falou isso? Porque quando a serpente ela entra no paraíso, foi justamente na hora que Adão estava passeando pelo jardim, colhendo os alimentos e deixa a Eva sozinha. Então, quer dizer, José se colocou no lugar de Adão. E aqui ele diz, será que a história de Adão se repetiu comigo? Assim como no instante em que ele estava glorificando a Deus, veio a serpente, ao encontrar Eva sozinha, a enganou. Será que o mesmo me aconteceu? Quer dizer, José estava preocupado. Ele falou, será que foi a serpente? Será que foi aquela serpente que foi lá e destruiu a vida dos meus pais, Adão e Eva? Será que ela fez a mesma coisa com Maria? E levantando-se, José chamou Maria e lhe disse, predileta como eras de Deus, como foste capaz de fazer isso? Quer dizer, José estava pensando que a Maria tinha ido para a cama com o homem, que Maria tinha perdido a sua virgindade. E José disse para ela, acaso te esqueceste do Senhor teu Deus? Como pudeste vilipendiar a tua alma? Tu que te criaste no Santo dos Santos e recebeste alimento das mãos de um anjo. E ela chorou amargamente, dizendo, sou pura e não conheci varão algum. De onde, pois, provém
replicou José. Aí José fala, pô, se você não conheceu varão nenhum, não se deitou com nenhum homem, de onde provém, replicou José, o que carrega no seu seio? Ao que Maria respondeu, pelo Senhor meu Deus, eu juro que não sei como aconteceu. Tenso isso, né? Tenso isso. José, então, no verso 14, encheu-se de temor e retirou-se da presença de Maria e pôs-se a pensar sobre o que faria com ela. Dizia consigo próprio, se escondo o seu erro, contrario a lei do Senhor. Se há documento ao povo de Israel, temo que o que aconteceu a ela se deva a uma intervenção dos anjos, e venha eu a entregar à morte uma inocente. Como deverei proceder, pois? Mandá-la-ei embora às escondidas, e nisto caiu a noite. Mas eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo-lhe, não temas, pois esta donzela... Não, o anjo disse, não temas, José, pois esta donzela, ó, pois o que ela carrega em suas entranhas é o fruto do Espírito Santo. Dará à luz o filho, e lhe porás o nome de Jesus, eu digo de Yahushua, pois que ele há de salvar seu povo dos seus pecados. E ao despertar José, levantou-se e glorificou a Yahweh de Israel por haver-lhe concedido tal graça, e continuou guardando Maria. Quer dizer, José continuou sendo o pai de Maria e cuidou dela com muito carinho, e até o dia em que nasce ali esse filho. Interessante, né? E eu vou deixar agora aqui o capítulo 15, o capítulo 16, 17, 18. O livro é muito grande para você ler quando você tiver baixado o seu apócrifo, que vai ser importante que você leia isso. A minha parte é te dizer o seguinte, que há muito tempo nós fomos enganados pelo sistema cristão. Dentro das igrejas evangélicas, a mentira ela foi pregada há muito tempo para crianças, para jovens, para adultos. Tanto que você pode fazer um teste depois que você acabar de assistir essa live. Você pode chegar para qualquer evangélico, qualquer judeu, qualquer islâmico, qualquer incrédulo, qualquer pessoa que não está vendo essa live aqui, e pergunta a ela, dá uma de boba, pergunta a essa pessoa, quem foi José? Ela vai dizer com todas as letras que foi o marido de Maria. E que Maria não morreu virgem, porque Yahushua teve irmãos. Só que o que essa pessoa não sabe é que esses irmãos de Yahushua eram da parte apenas de José, não tinha nada a ver com Maria. Maria não teve outros filhos. E até agora nós pensávamos que ela tinha tido. E como nós falamos mal da mãe de Salvador. E a Igreja Católica conhece isso, que a Igreja Católica sabe que Maria é virgem. Porém, ela não dá detalhes, ela apenas pega Maria, faz uma imagem de escultura, que foi a pior coisa que eles fizeram, e faz com que a Maria, então, ela seja realmente a Virgem Maria. Então, essa Virgem Maria da Igreja Católica é a história verdadeira, mas junto com a história mentirosa, porque, volto a dizer, a católica ela tem o yin e yang como o cristão também tem. Eles contam meia verdade e meia mentira. Olha que interessante. A Maria nunca casou, Maria nunca teve filho. Desde a época do Salvador Yahushua, ela foi virgem, viveu virgem e morreu virgem. E aqueles irmãos do Salvador, que tanta Bíblia fala, ele não vem de Maria com José, mas simplesmente era um filho de José que era um velho e ele então a tem Maria como a sua filha. Porque Ana e Joaquim, que eram os pais verdadeiros de Maria, eles dão ao sacerdote sabedor eles de que Maria tinha uma grande missão, que é ter o Salvador da humanidade, de uma forma, não na mesma forma que os homens, que as mulheres têm filhos nos seus partos normais. Isso é muito forte, porque isso vai acender
uma grande visão que você não imagina do que você vai passar a ler a Escritura agora com os olhos da verdade. E quando você lê a Bíblia do Almeida, ela em nenhum momento também ela afirma que José era marido de Maria. Você pode ter certeza disso. Você pode ler lá, pega esse apócrifo de Tiago e pega lá o próprio livro de João, o capítulo 1, começa dali, e você vai ver que tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, e em nenhum dos 66 livros da Bíblia diz que Maria seria casada e teria outros filhos além de Yahushua. Não teve, e nisso aí a católica ela tem razão. Ela traz essa verdade, mas ela traz muitas ocultações para que você não perceba essa grande verdade que os judeus da ONU, que junto com o seu cristianismo, esconderam isso de toda a humanidade. Gente, para que essa live não fique grande, para que você possa mostrar essa live para um católico, mostrar para o evangélico, pega a Bíblia apócrifa, em PDF ou física, mostra para ele essa Bíblia apócrifa. Essa Bíblia apócrifa. E se ele ainda achar que... E se ele não acreditar na Bíblia dos apócrifos, pega a Bíblia do Almeida e faz ele ler toda a história de José com Maria, que a própria Bíblia do Almeida vai confirmar. Não se houve um casamento de Maria com José. José era velho, Maria era novinha. José era velho, Maria só tinha 12 anos. Ele jamais poderia ser esposo de Maria. E aqui agora nós temos o apóstolo confirmando essa grande verdade. Que ele foi tutor de Maria. E aqueles 5 irmãos do Salvador era do nosso amado José. Ô, irmão Adinho, eu posso baixar os seus vídeos e publicar? Pode sim, irmão. Olha bem, alguns vídeos meus que estão sendo editados, eu estou pegando a imagem que pode até pegar de outras pessoas. Porém, quando você vai baixar esse vídeo, o YouTube não permite, ele fala que é direitos autorais. Mas veja, gente, não é eu que estou colocando direitos autorais, viu? É os responsáveis das imagens. Como esse vídeo aqui não tem imagem de ninguém, eu acredito que o YouTube ele não vai te incomodar, não. Tá? Pode baixar o vídeo ali, pode baixar o vídeo e pode, sim, colocar ele aí, tá? Com certeza, no seu canal, porque isso aqui é a obra do nosso Salvador. Tá bom, pessoal? Aqui não tem direitos autorais, não. Isso aqui é livre. Agora, se você abaixar algum vídeo, e o YouTube falar que, porque não pode baixar por causa dos direitos autorais, está sendo reivindicado, você me passa rapidamente a informação, porque não vem de mim, tá? Em nenhum momento essa questão de direitos autorais. Se fosse assim, ia ser muito difícil. Esse vídeo tem que ser espalhado sim. Vocês podem pegar qualquer vídeo do canal Últimos Dias, porque embora eu que esteja falando, mas a história não pertence a mim, ela pertence ao Salvador de nós todos. E é muito importante que você possa espalhar essa verdade à humanidade. Agora vem aí uma questão, e agora, pastores? E agora, todos os pastores das igrejas evangélicas, principalmente das evangélicas, e não estou deixando as outras religiões impunes fora disso, não. Mas eu estou dizendo a evangélica, que se coloca como a verdadeira, onde vocês falam que aí no templo de vocês só tem a verdade. E agora? Como vocês podem manter uma multidão de pessoas dentro do templo de vocês, pregando vocês a mentira? E Yahushua disse, o Satanás, o diabo, é o pai da mentira. Como vocês podem mentir para o povo desde 1910, quando se começa a chegar aqui as primeiras pregações baseadas em cultos evangélicos? Não estou dizendo cristianismo, não, que o cristianismo já chegou aqui muito antes. Como vocês podem mentir para o povo nas suas igrejas evangélicas, dizendo que José foi o pai de Maria? Até brincam nos seus cultos que José pensou que tinha levado um chifre. Já cansei de ouvir isso de vocês, nas pregações de vocês, o povo dando gargalhada. Como é que vai ficar isso agora? Um homem velho que foi colocado como pai de Maria e vocês falando que ele era o marido de Maria. Eu acho que se você que é evangélico, você que é católico ou religioso, está aqui agora, já está na hora de você sair dessa Babilônia. Vem
Ah, mas eu vou para onde então? E quem te disse que para você estar com Yahushua, você tem que estar dentro de um templo? Yahushua, ele não morreu por você. Se Yahushua quisesse você dentro do templo, Maria não teria ido para as mãos de José para ter um filho numa manjedoura. Ela já estava no templo. É ou não é verdade? Se o critério fosse você ir no templo hoje, o próprio Yahushua teria nascido dentro do próprio templo, porque Maria já estava no templo. Mas por que Yahushua não permitiu que ela ficasse no templo? Porque o próprio Altíssimo falou que ele não habita em templo feito por mão de homens. Então, por que Maria foi dada na mão dos sacerdotes? Porque os sacerdotes não eram para estar dentro de templo. E como diz Isaías, era na mão dos sacerdotes que Maria ia ser entregue. Mas naquele momento, infelizmente, ela foi entregue na mão das pessoas certas, mas infelizmente no lugar errado. Porque ali os sacerdotes já estavam pecando contra o Criador. Já eles fazendo os seus cultos litúrgicos dentro desses templos. E ali naquele momento, o que acontece? Os sacerdotes ficam trêmulos e eles entendem então que o Salvador jamais poderia nascer dentro de um templo, porque a própria Escritura diz que o pai dele não habita em templo feito por mão de homem. Então Yahushua ele nasce numa manjedoura, ele nasce dentro de um berço de um bezerro. Que coisa interessante. Foi melhor Yahushua nascer no lugar onde nasciam animais do que nascer dentro de um templo pelo qual o terror hoje habita. Então, isso foi muito importante, essa informação. A Maria, ela era da descendência de Davi, Maria era da descendência de Davi, e jamais José coabitou com Maria e nenhum outro homem. Então, que essa live, ela possa ser multiplicada para todas as pessoas. Isso vai mudar o percurso da humanidade, com certeza, não porque eu estou dizendo, não estou dizendo nada, eu estou apenas informando uma notícia que já está documentada nos apócrifos há muitos e muitos e muitos tempos. Então, isso aqui é fato importante. E eu peço muito que nessa noite você agradeça a Yahushua no seu secreto e que você também possa pedir por mim no teu secreto. Porque eu estou precisando muito que você peça a Yahushua pelo irmão Edinho. Que a Yahushua possa te colocar na palma de suas mãos. Um abraço a todos e vamos seguir em frente, porque a Yahushua está com a gente. Um abraço, meus amados.